Meus irmãos e amigos, obrigado pela fidelidade, pois sempre os encontro aqui dispostos a investir seu tempo neste canal, que nem um ano tem ainda. E se você, que chegou agora, é novo por aqui, se gostar do conteúdo, inscreva-se e convido-o a assistir às playlists do canal. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com amigos, familiares e a turma das mídias sociais, enfim. Curitiba, para não esquecer. Bosque do Alemão. Inaugurado em 1996, localiza-se no bairro Pilarzinho e é formado por mata nativa densa. Oferece um dos melhores pontos de Curitiba para observar a cidade junto à Serra do Mar. A entrada é gratuita. Eis um passeio que não pode ser deixado de lado. A epistemologia genética de Piaget. Eu não pretendo me aprofundar no assunto para não tornar o vídeo maçante. Entenda-o como um tira-gosto, um aperitivo que os incite, os motive a pesquisar mais sobre essa teoria que até hoje serve de parâmetro no processo escolar da criança e do jovem. Todas as experiências pelas quais passamos na vida interferem direta ou indiretamente em todo o nosso desenvolvimento, incluindo a esfera cognitiva. Jean Piaget é o maior representante do cognitivismo. Para o biólogo, o processo de aprendizagem nada mais é do que uma forma de o ser humano se adaptar ao mundo. A sua teoria se preocupa em como explicar a ordem de sucessão em que as diferentes capacidades cognitivas se constroem. A palavra epistemologia significa o estudo do conhecimento e busca revelar os processos pelos quais as diferentes estruturas do conhecimento são construídas. Para ele, Piaget, a capacidade de aprendizagem do ser humano depende diretamente do nível de desenvolvimento de seu pensamento. Consequentemente, o desenvolvimento da inteligência do ser humano é a sua melhor estratégia de adaptação à vida, e isso ocorre, segundo Piaget, desde o nascimento. No entanto, eu diria mais. Como o ambiente interfere na vida desde a fecundação, diria que a adaptação à vida ocorre desde esse momento. As experiências vividas desde o útero são responsáveis pela criação das primeiras estruturas cognitivas ou esquemas iniciais. Quais experiências? Estou falando de, no útero, o feto poder reconhecer a voz da mãe e sentir as tensões do ambiente. Após o nascimento, do ato instintivo de sugar e deglutir. Também refiro-me ao tato, do toque que o bebê sente quando a mãe dele ou outro cuidador o está acariciando, trocando fraldas, dando banho, etc. E ainda os movimentos dos dedinhos, das mãozinhas, dos bracinhos e das perninhas, bem como das expressões faciais e de como faz uso de seus sentidos para explorar o ambiente. O bebê vai incorporando essas experiências, adaptando-se ao meio em que vive. Tudo isso exemplifica o processo de adaptação. Apresento agora três conceitos: a assimilação, a equilibração e a acomodação. A assimilação se refere à incorporação de uma nova estrutura ao esquema já existente. Por exemplo, um bebê recebe pela primeira vez uma mamadeira e imediatamente tenta mamar, pois a experiência com o seio materno o preparou para se relacionar com os objetos dessa maneira. A acomodação é a modificação dos esquemas pré-existentes a partir de uma informação ou vivência recém-adquirida. No exemplo dado acima, com a prática, o bebê aprende a segurar a mamadeira para poder sugar e tomar o leite.
Ação essa que não era necessária com o seio materno, incorporando assim uma diferença entre os dois objetos. A equilibração seria um processo dinâmico que ocorre entre a assimilação e a acomodação. Seria como quando o ponteiro de uma balança oscila até chegar ao equilíbrio. Logo, a equilibração ocorre na relação entre assimilação e acomodação em um constante processo de adaptação às interferências do ambiente em que o indivíduo está inserido. O indivíduo passa para um estágio de maior conhecimento ao voltar ao equilíbrio, mas com uma estrutura cognitiva mais avançada. Importante lembrar que tudo na natureza e na vida tende ao equilíbrio, salvo se alguma estrutura entrar em colapso. Então, reforçando, Piaget considera a assimilação como um processo que envolve a introdução de novas experiências e informações a esquemas já existentes, e chama de acomodação o ajustamento das novas aquisições a esses esquemas, modificando-os. Fiquem atentos. A aprendizagem não engloba apenas o avanço biológico do organismo e as experiências individuais. Claro que não, pois a convivência social e o meio ambiente em que a criança está imersa também exercem influência sobre a cognição. Cito Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim um homem aprende com o seu semelhante. Esse provérbio aponta a importância do ambiente e da interação social na formação do ser humano ótimo. Nenhum homem é, por natureza, uma ilha ou eremita. Quem assim se apresenta certamente padece de algum transtorno mental, e somente quando ele reconhecer isso e declarar que precisa de ajuda é que a terapia terá algum proveito na vida dele. Os 4 estágios da epistemologia genética de Piaget. Ao observar o desenvolvimento de algumas crianças, incluindo os próprios filhos, Piaget sugere a possibilidade de dividir o desenvolvimento em 4 estágios. São eles: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Cada um deles diferenciado por características específicas e associado a determinadas faixas etárias não rígidas. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. É a fase da percepção e do movimento. É o período em que os recém-nascidos substituem seus reflexos inatos, como o da sucção, pelos movimentos coordenados rudimentares. Nesse período, a criança centraliza-se no próprio corpo, não é capaz de realizar imagens mentais e a sua inteligência prática por meio de seus atos permitirá o surgimento do pensamento a posteriori. Estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos. Nesta fase, há a predominância do pensamento egocêntrico, do raciocínio transdutivo, da irreversibilidade e do animismo. Ainda nesse período, acontece o desenvolvimento da linguagem, além da utilização de imagens mentais e dos jogos simbólicos. Deixa eu explicar o que seriam esses conceitos citados. O pensamento egocêntrico quer dizer que as crianças, nesta fase, só conseguem ver as coisas pelo seu próprio ponto de vista. O raciocínio transdutivo é raso, pois as crianças costumam apresentar a mesma explicação para situações semelhantes. A irreversibilidade significa que a criança, nessa fase, não entende o processo inverso do que veem. E o animismo tem a ver com a fantasia, pois a criança dá vida a seres inanimados. Nessa fase ainda, os jogos e as brincadeiras são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Quando digo jogos, não me refiro a jogos eletrônicos e nem a celulares. Atenção! Jogos são as brincadeiras que têm regras, como queimada, amarelinha, bolas de gude, futebol,
manja, etc. Não confunda jogos com jogos eletrônicos. Aliás, jogos eletrônicos, na minha opinião, emburrece e dispara o gatilho da epilepsia caso haja essa predisposição na criança. Estágio das operações concretas, de 7 a 11 anos. Nessa etapa, a criança é capaz de entender o processo inverso do que vê, reversibilidade, de fazer análises lógicas, de realizar classificações e seriações simples e de concentrar-se mais. Essa é a fase também em que há a diminuição do egocentrismo, levando a uma maior colaboração, empatia e mais respeito com os outros, além da participação em grupos e equipes. Estágio das operações formais, a partir dos 11 anos. O jovem que se encontra nesse momento está apto a realizar as operações lógico-matemáticas, criar conceitos e ideias. Apresenta, portanto, o pensamento formal, abstrato e hipotético, que lhe permite realizar todos os processos de aporte mental que inclui o raciocínio dedutivo. Não fosse suas emoções controladas por um cérebro ainda em desenvolvimento e sob o domínio das amígdalas, para resolver problemas e tomar decisões, os jovens nessa faixa etária não cometeriam tantas burradas e tolices. Curiosidades. Se a criança for educada nos caminhos do Senhor desde a tenra idade, quando chegar à puberdade e no estágio das operações formais, terá uma boa temperança, equilíbrio e prudência. Olha que interessante. Para o Senhor Deus, o grande Deus, o jovem com até 20 anos não está apto sequer para tomar decisões no seu clã ou participar de censos e das forças de defesa, como consta nas referências que aparecem agora na janela da informação. Teste seus conhecimentos. Sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget, é correto afirmar que nas operações concretas o uso da lógica ganha força? Se você não concordar, aponte o estágio que considera correto. Comente, participe, sua participação aqui é muito relevante. No mais, um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.